Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 2 de agosto de 2021. Nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, o primeiro pregão aí do mês de agosto, né? Hoje, no mini índice, o pregão foi muito volátil, né? Nós tivemos uma volatilidade absurda, né? Você pode ver que os preços eles chegaram a bater lá em cima, depois eles chegaram a bater uma mínima lá embaixo e acabou formando uma espécie de doji, um candle de dúvida, né, onde os pavios superiores e inferiores são do mesmo tamanho, né, o corpo do candle é pequeno. O ideal de um doji é que o corpo seja minúsculo, né, quase nulo, tá? Mas de qualquer forma eu considero um doji porque foi um candle de dúvida, né, o mercado aí ficou com muita dúvida sobre qual direção tomar. Tá? E houve pressão tanto compradora quanto vendedora, né? E ele terminou baixista, né? O corpo é um corpo de queda, levemente baixista, tá? E no pregão de sexta-feira ele formou um candle barra elefante, onde ele violou aqui a banda de Bollinger, tá? Então vamos ver se ele vai retomar. Os indicadores estão mostrando tendência de baixa, né? O DI- está acima do DI+, aqui no DMI, né? O ADX está levemente subindo. No DD Index, a média mais longa virada para cima, a mais curta para baixo, indicando a tendência de baixa. Estocástico virado para baixo e TRIX também em queda. Então, tudo mostrando tendência de baixa, tá? Vamos ver se ele vai retomar ou não. Ficará interessante a queda, ela terá um potencial maior, acredito eu, que quando romper a mínima, tá? Esta mínima aqui em 121.800, quando romper essa mínima, creio eu que ele vai buscar aí a média de 200 períodos em 118.699, tá? Então vamos lá. No gráfico de 5 minutos, houve muita volatilidade no pregão de hoje, muita, né? A gente pode ver que ele abriu com um gap de alta, aí ele se lateraliza com um leve movimento de alta, não tivemos agulhada nenhuma, tá? Aí ele se lateralizou, caiu, teve uma agulhada aqui, né? Eu diferencio, tá? A agulhada do Didi para a agulhada do elefante, tá? Quando eu digo agulhada do elefante é quando ocorre a agulhada do Didi junto com o setup barra elefante, tá? Então eu falo agulhada do elefante. Teve um camarada aí que fez um comentário achando que eu estava chamando o Didi de elefante, né? Só que ele não leu, não prestou atenção. Então são coisas distintas, tá? No agulhado do elefante eu juntei o setup agulhado do Didi mais o setup barra elefante. Então aqui nós tivemos uma agulhada do Didi. Tá, nós não tivemos um candle barra elefante no candle de que horas aqui? Vamos ver aqui, peraí, vamos aumentar. Candle de meio-dia e 35. Tá, e aqui teve uma agulhada de venda, né? Você pode ver aqui no indicador que as médias se cruzaram, DI- acima do DI+, estocástico em queda e TRIX em queda. Mas não tivemos um candle barra elefante, tá? E nós não tivemos volume acima da média, né? Ele estava dentro da região de consolidação, tá? Cruzou entre as médias e caiu. Aqui, somente neste terceiro candle que ele começa a violar a banda de Bollinger, tá? Então, eu percebi que o setup agulhada do Didi, ele tem todos esses parâmetros, né? Os indicadores eles estão alinhados, né? Teve um colega que falou comigo hoje que ele tem dificuldade em ver um alinhamento, né? Não é muito difícil, tá? Você pode ver que, olha só, neste candle aqui, onde as três médias de 3, 8 e 20 períodos, todas elas médias aritméticas, passaram dentro do mesmo candle, tá? No exato momento eu clico aqui e aí a gente pode ver aqui, ó, que o DI- estava subindo e tudo estava alinhado, tá? Em tendência de baixa. Basta você saber fazer a leitura de cada indicador, tá? O DMI, o DD Index, o estocástico, o TRIX. Eu utilizo, e aí sou eu, né? Eu gosto de utilizar as médias no candle, né? Além de utilizar aqui no DD Index,
né? O Didi, por exemplo, ele só vê aqui, ele não vê no candle. Eu gosto de ver no candle e eu uso o volume financeiro com cor porque eu gosto de ver agulhadas no gráfico e com candle barra elefante. Eu gosto do volume confirmar. Então, por exemplo, aqui eu não entraria vendido, não entraria nessa agulhada, tá? Não entraria porque para mim o volume foi muito abaixo da média. Candle para mim pequeno, tá? Agora, outra coisa que eu percebi hoje, e aí a gente vai, né, estudando e aprendendo, né? Aqui, ó, a priori nós tivemos um candle, uma agulhada de compra, né? Olha só, aqui o candle, todas as três médias passam por dentro desse candle, um candle de força com volume, né? Nesse segundo candle nós temos aqui o cruzamento, olha só, tudo alinhado, só que, né, e este só que é o essencial, a banda de Bollinger estava lá em cima, tá? Quando há este candle aqui, não há uma violação da banda de Bollinger. Você pode ver que ela não foi violada, tanto aqui quanto aqui. Então, se você for olhar, nós tivemos duas agulhadas, dois pontos falsos de agulhada, tá? Aqui também, nesse segundo candle, também o cruzamento das médias, daí mais acima, todos os indicadores alinhados, né? Só que a banda de Bollinger estava afastada, não houve violação da banda de Bollinger, tá? E o ideal é que haja violação da banda de Bollinger. Aliás, o ideal não, é crucial, tá? Esse mesmo colega, acho que foi ele, porque hoje várias pessoas acabaram conversando comigo. Teve um colega que falou sobre essa dificuldade e tal, e aí ele falou que ele não está conseguindo ver as agulhadas nem nada. O que acontece, gente? Quando a gente tem um trade system, né? O que é trade system? Trade system é isso aqui, é o conjunto de indicadores que você utiliza e os padrões que você opera. No caso aqui, né, eu gosto de operar a agulhada do elefante, né, a agulhada do Didi junto com o setup barra elefante, né? E aí é o seguinte, você tem todos os critérios para o seu setup, tá? Para o seu método, todos os critérios. Então, no meu trade system, né, eu espero que haja volume, o candle seja um candle de força, tá? E que todos os indicadores estejam alinhados, mostrando a mesma tendência, tá? Todos. Se algum tiver lateralizado e tal, eu fico de fora, não entro. Agora, hoje que eu descobri, né, eu tinha percebido, mas eu não tinha visto que isso era essencial, tá? Que é essencial que a banda de Bollinger esteja violada. Então é o seguinte, os indicadores podem estar todos alinhados, como estiveram aqui neste candle e aqui neste candle. Eles estavam todos alinhados, todos mostrando agulhada. Mas aí é o seguinte, o preço subiu e caiu, tá? Ele foi e voltou. Aqui também ele foi e voltou. Então assim, no trade não andou. Então não adianta eu virar aqui, né? E eu tenho percebido isso, que não adianta eu vir mostrar os pontos da agulhada se não houve um desenvolvimento daquele trade, tá? Então, nós tivemos a agulhada aqui. Não, aqui tive um ponto falso, tá? Uma agulhada falsa. E os indicadores estavam todos alinhados. Isso aqui pra mim foi inédito, tá? Pra mim foi inédito. Pra mim, esses 4 indicadores alinhados, o preço, ele ia na direção da tendência, tá? Ia na direção da tendência, mas aí, quando eu vi aqui nos 5 minutos, afastado da banda de Bollinger, e aí eu vi que esse era um critério que eu não estava observando, tá? E é um critério essencial. Então é o seguinte, ocorreu a agulhada, olha só, hein? Candle barra elefante, agulhada do elefante, tá? Candle barra elefante, então setup, agulhada do Didi, mais setup barra elefante correu aqui. Tivemos o candle barra elefante, tivemos um gift, o segundo candle. E aí o que ele faz? Ele vem, ele aciona para depois voltar e estopar, tá? Ele aciona para voltar e estopar. Mas aqui, qual é o critério que eu não estava atendendo? Banda de Bollinger. Banda de Bollinger muito afastada, tá? Aí aqui, ó, ele tem uma agulhada, né, com o candle barra elefante e tal. Tem o gift, mas ele não rompe a mínima do candle, tá? Ele só vai romper aqui para frente. Tá, ele só vai romper aqui na frente.
Aí é o seguinte, quem entrou vendido depende de onde você colocou stop, que você foi ou não estopado. Eu, particularmente, tá? Não gosto de ficar... Eu sou, né, sincero e franco e com a situação, né, com a realidade. A gente ficar forçando as condições, os parâmetros para a gente poder enxergar algum trade ou operar e tal, para mim não é um cenário ideal. Então, o que acontece? Aqui nós tivemos o candle barra elefante. Depois do candle barra elefante nós temos o gift. Eu já expliquei sobre o setup barra elefante, tá? É um setup diferente do setup do agulhado do Didi, tá? Ele não precisa desses indicadores todos, só o volume financeiro, né, os candlesticks e a média de 20 períodos, tá? Então aqui teve. E aí, depois do candle barra elefante, a gente sempre espera um gift. É um candle na posição contrária, que não pode ir contra a direção do candle mais do que 2/3, né? E aí depois os preços retomam. Aqui não houve acionamento do agulhado do elefante, não houve, os preços voltaram. Aí a pessoa fala, ah, mas houve um acionamento aqui na frente. Olha, aqui pra mim já perdeu o timing, tá? Porque é o seguinte, nós estamos no mini índice, tá? Isso daqui, cada candle daqui é 5 minutos. Você não vai ficar meia hora posicionado na ponta vendedora sem saber se os preços eles vão ou não cair ou subir. E aí, se você utiliza todos esses indicadores, você vê que aqui, por exemplo, o DI+, ele chegou a subir acima do DI-, né? O estocástico subindo. Então, assim, você ficar vendido com os indicadores mostrando coisa contrária, para mim não serve, tá? Para mim não serve, eu não levo isso em consideração. Nós estamos aqui no mini índice. Se fosse, sei lá, um swing trade de ações com menos volatilidade, onde você tem entrado aqui, nem que ela seja acionada, mas o seu stop está lá em cima, e aí a média de 20 segurou, a dinâmica é outra, tá? A dinâmica é outra, a volatilidade ela é menor, né, o timing ele é outro. Agora, mini índice, você operando aqui alavancado, que o mini índice ele é alavancado, por menos que você pode operar um contrato, ele é alavancado, você vai operar muito mais que você, né? Você tem que ter, sei lá, muito mais dinheiro, né? Ele é intrinsecamente já, né, os contratos futuros já são alavancados. Então assim, você vai operar, né? Por mais que você tenha margem grande, né, o seu stop seja longo, beleza, tranquilo. Mas é o seguinte, o timing foi perdido, tá? Então nós temos aqui, ó, a média de 200, essa média verde é a média de 200 períodos, segurando o preço. Você vai ficar vendido aqui com a média segurando o preço? Jamais. E aí aqui na frente você vai tentar, porque aqui atrás deu um candle barra elefante, tá? E aí você fala assim, ah, aqui deu uma agulhada. Ó que legal, aqui também deu, aqui também deu, aqui também deu, aqui também deu. Então assim, o fato dos candles passarem dentro do mesmo candle não é um elemento isolado, tá? Então você pode ver que é um conjunto de elementos. São 5 indicadores, fora as médias móveis, fora o candlesticks, tá? Então é um conjunto de elementos. Aqui a pessoa pode falar assim, ah, mas aqui nós tivemos neste candle, nós tivemos a violação da banda de Bollinger, né? E os indicadores estavam mostrando, olha só, você entrou aqui, ele caiu desta mínima, ele caiu só 238 pontos. Aonde que estava o seu stop? Né? Seu alvo estava em 238 pontos, baseado em quê? Tá? Então existem, são pequenas coisas subjetivas, tá? E aí eu entendo que quem está começando, né? Ou sei lá, quem tem até mesmo um tempo, e aí vê que o preço foi e tal, mas eu não consegui enxergar aqui. É uma série de informações. Quando nós tentamos unir todas as informações, a coisa fica muito confusa. Então, qual é o caminho, tá? O caminho é você ter pré-definido todos os critérios e somente quando esses critérios ocorrerem, você operar, tá? Este é a situação. Então eu queria falar sobre isso, sobre essa nova situação, né? Sobre a agulhada, né? Até mesmo com o setup barra elefante, ocorreu aqui dentro,
mas, né, os preços voltaram. E o detalhe é aqui, ó, a banda de Bollinger não acionou, não foi violada, tá? Outra questão também importante é você confirmar com outros prazos, tá? Então olha só, aqui a priori no 15 minutos formou um candle, uma agulhada neste candle. Houve um candle de correção, mas não houve uma retomada dos preços para cima, tá? Então, se utilizando, por exemplo, o gráfico de 15 minutos para confirmar, é ideal, né? Você unir aí a leitura de todos os gráficos, ok? O mini dólar, ele caiu, mas também é um doji baixista, tá? Que andou de dúvida também. Olha só, ele bateu lá embaixo, ele foi a 5,13, 5,12, para depois ele voltar e bater 5,24. Foi um pregão maluco hoje, tá? Um pregão muito maluco. E a leitura do candle não indica nada, tá? Amanhã pode subir, pode cair, pode fazer o que for, tá? E aí ele abre com gap de baixa, ele vem, aí ele se lateraliza e aqui as médias já se embolam e tudo mais. E aí você vê que nós não temos um candle barra elefante em nenhum, né, dentro aqui dessa consolidação, tá? E aí você pode ver também que ocorre, olha só, a agulhada aqui, né? Com a agulhada aqui, tudo alinhado, tudo. Trix caindo, estocástico caindo, agulhada de venda, DI menos acima do DI mais, mas os preços vêm, batem na banda de Bollinger, seguram e voltam a subir, tá? Então, não andou, não adianta ver lá assim, que teve agulhada. Teve agulhada, mas quanto que andou? Se o seu referência é o segundo candle, como eu já vi aí na literatura, alguns falando que é o segundo candle, nem acionou. Se o seu é o primeiro candle, ele acionou 8 pontos para voltar 18 pontos na sua cara. Então é o seguinte, você estava com seu alvo em 8 pontos, eu duvido, né? 8 pontos era muito curto. Então, aí aqui, o que não aconteceu aqui? Nós não tivemos um candle barra elefante aqui, tá? Não tivemos candle barra elefante. Agora é aquela. Existe também o fato que nenhum setup, né, pelo menos de todos que eu conheço até agora, ele não é 100%. Tá? Ele pode ser 90%, pode ser 80%, mas 100% ele não vai ser. Então, existe aquele outro elemento também, que os iniciantes procuram uma perfeição, né, um elemento perfeito. Embora eu acho que isso pode ser uma utopia, mas eu acho que a gente tem que buscar essa utopia, tá? Você tem que ter esse objetivo como norte. Você sempre está aprimorando, porque você tomar stop, ficar achando que é normal, eu particularmente não acho normal, né? E eu acho que o seu trade system tem que ser aperfeiçoado de uma maneira tão grande que chega um ponto em que até mesmo nessas condições, nessas situações em que o setup ele é armado, ele é acionado, você consegue enxergar que mesmo tudo mostrando para você que seria compra, você tem um feeling tão desenvolvido que você fica de fora e não toma stop, tá? Para mim é isso, para mim esse é o cenário ideal, tá? Então, se eu ficar aqui pegando cada ponto que teve uma agulhada, eu percebi que as médias elas cruzam dentro dos candles várias vezes ao dia, tá? E aí você vê que aqui teve uma agulhada de compra, tá? Mas aí o que te falava que aqui o preço ele ia subir, sendo que nós tivemos aqui a média, elas estavam ainda se encontrando, não se encontraram, e a média de 200 logo aqui em cima servindo como uma resistência. E aí o que nos falava que essa média, que o preço ele ia subir e ele ia conseguir romper a média de 200. A única agulhada mais segura foi essa daqui, ó. Mesmo assim já estava quase dentro do leilão, né? Que foi aqui que teve essa tirada para cima. Então não houve o pregão ele foi de muita volatilidade. Ficar dentro do pregão de hoje, buscando referências, buscando setups com o gráfico parado, é muito fácil, tá? Mas na hora que você está operando, a realidade ela pode ser outra.
né? Pode ser outra. Aí você olha aqui o estocástico, como que ele oscila, né? Olha como que as médias oscilam. Então, o ideal é você ter nos gráficos uma tendência, tá? E hoje o pregão ele foi lateral, né? Então, você que opera day trade, você acompanhar nos 60 minutos, não apenas no 5, né? O ideal é você operar no 5, no mínimo no 5 e no 60 minutos, tá? Se você opera pelo 5. Se você opera pelo 15 e 60 minutos, né, você operar olhando nesses prazos, tá? Comparando aí os prazos gráficos. Pode ver que olha só o último candle, né? Uma baita força vendedora aqui no último candle, no gráfico de 60 minutos, né? Então assim, é muita volatilidade e o ideal é esperar que o contexto na qual o setup deve ocorrer, ele tem que ser um contexto de tendência de alta. Por exemplo, o WIS-S3, né? Isso aqui é uma ação. Ó, candle barra elefante, as médias passando dentro do candle. Aqui no DD, a média mais longa está acima da mais curta. Isso indica tendência de baixa, não de alta, tá? Olha só, os candles, olha como que o preço ele ficou aqui dentro dessa região, ele não conseguiu romper. A gente sempre se analisa uma região de resistência ou suporte como uma linha, mas na verdade ela é uma região. Então aqui, por exemplo, nós tivemos toda essa região aqui como uma região de resistência, tá? E aí é o seguinte, você vai entrar comprado aqui agora, sendo que os preços já tentaram romper. Eles já foram em patamares mais altos do que aquele que se encontra agora. Ele não conseguiu romper e você vai contar que agora ele vai romper? Então, nós não temos aqui o contexto de uma tendência de alta. Nós temos aqui o contexto somente de um movimento de alta. Tá, um candle altista. É um candle de força. Ó, o estocástico tá virando. Mas o Trix tá abaixo do eixo zero ainda. Tá? Então, assim, se eles não estão todos alinhados, esse é o contexto, eu não opero. Eu não vou entrar comprado agora em WIS, contando que ele vai entrar em tendência de alta. Agora, se ele rompe essa região. E aí, só para fechar, para o vídeo não ficar muito longo, só vou falar sobre isso aqui, a gente acaba. Tá? Olha só, aí o que eu tenho que esperar? E aí eu falei com um colega hoje, esse colega falou sobre a dificuldade de ver os setups, as agulhadas. Eu falei com ele o seguinte, olha, às vezes o que está faltando é você conseguir analisar o contexto, tá? E aí, como assim o contexto? Vamos mostrar isso aqui agora. Qual que é o contexto aqui? O contexto é dentro de uma região de lateralização. Ele fez uma máxima aqui e fez uma mínima aqui. Então eu pego aqui, ó, e coloco esse retângulo. Enquanto estiver dentro desse preço, eu não faço nada. O que eu vou esperar? Eu vou esperar uma tendência de alta. E como que a tendência de alta vai se configurar? O preço ele tem que vir, romper a região do retângulo, vir, fazer um pullback, uma correção no mínimo na região rompida e retomar o movimento de alta. E aí sim, aqui nesta perna, se tiver uma agulhada de compra aqui, com volume, com os indicadores alinhados, eu entro aqui. Agora, enquanto ele estiver aqui dentro, não faço nada. Aí você fala, mas se você tivesse comprado a R$17,90, seria mais barato você ter comprado ele do que você comprar a R$20,68. Você teria ganhado R$3 por ação, 1000 ações aí, R$3.000. Tá, eu deixo de ganhar R$3.000, eu prefiro perder, e aí essa é uma máxima, essa é uma lição que você tem que colocar no seu trade system ou não, aí a escolha é sua. Eu, por exemplo, eu prefiro perder oportunidade do que perder dinheiro. Então, agora eu não sei se isso aqui vai subir ou não. Pode subir ou pode não subir. Eu não fico contando, né, com a sorte. Eu prefiro deixar ele entrar dentro do contexto de uma tendência de alta, tá? E então eu prefiro perder aqui, ó, na hipótese de comprar 1000 ações, eu prefiro perder a oportunidade de ter ganho, né? Não quer dizer que eu perdi esse dinheiro, não. Eu prefiro perder a oportunidade de ganhar, ou seja, eu prefiro deixar de ganhar R$3.000 e entrar no momento certo do que eu ficar comprar aqui embaixo e contando que o preço vai subir, tá? Essa é a questão do contexto, tá? Quando eu falo sobre esperar entrar numa tendência de alta para operar, é isso daqui que eu tô falando.
Então o IS-3 subiu alto e subiu forte hoje. Beleza, bacana. Mas para mim ainda não está dentro do contexto de uma tendência de alta. E é isso que para mim que é o mais primordial, tá? Eu sou um trader de tendência. Eu acho que o melhor é você ser um trader de tendência. Este é o ideal, tá? Porque a sua relação risco-retorno ela é muito melhor do que ficar tentando procurar. Ah, aconteceu uma agulhada aqui, tá acontecendo? Tá acontecendo. Mas somente a agulhada para mim não resolve e não é suficiente. Ok? Então esses foram os estudos, tá? Eu não vou me alongar mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.